Bom dia a todos os amados. Hoje é domingo, dia 26 de abril, e o Evangelho de Jesus Cristo é segundo Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Ouçamos. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para a aldeia chamada Imaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhe então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isto, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguraram que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, ali fala que ele caminhava junto com os e eles não o reconheceram. E nós? Quantas vezes Jesus caminha ao nosso lado e nós, além de não o reconhecer, não o sentimos? Por causa do quê? Muitas vezes das escolhas. Temos liberdades para escolher tudo do jeito que nós queremos e achamos que está certo. Não paramos para pedir a luz do Espírito Santo. Não vamos até a Escritura para relembrar tudo que foi dito, relembrar a passagem pela cruz, as últimas consequências que Jesus fez por nós, que foi a cruz. E aí acontece
todo o sofrimento, o que nós enfrentamos, as dificuldades. Daí então a gente se decepciona. Cadê Jesus? Não era Ele que tinha que ter me ajudado? Mas nós temos a liberdade de fazer as escolhas. Mas uma coisa é certa, Ele está sempre conosco, esperando. E para reconhecer Jesus é só no partir do pão. O pão da palavra, o pão da generosidade, o pão do amor, o pão da compaixão para com os outros. Assim reconhecemos Jesus. Reconhecemos Jesus quando partimos o pão, o nosso, ou dos nossos, e olhamos um para o outro e decidimos que Jesus está no centro das nossas vidas, do nosso lar. Jesus comanda as nossas vidas. Aí sim, vamos reconhecer um ao outro e vamos buscar partir o pão para o irmão mais necessitado. Ele também precisa reconhecer Jesus. Nós precisamos mostrar esse Jesus, essa luz que nós recebemos quando buscamos, para os outros que têm talvez mais dificuldades, ou ainda não entendeu que escolhas erradas, pensando só no mundo, as consequências não são boas. Jesus quer ser reconhecido. Aí sim nós podemos dizer para Ele: fica conosco, Senhor, e Ele ficará. Que Deus nos abençoe e nos ilumine nessa busca da presença de Jesus ao partir o pão.